Deus fala, nós temos que prestar atenção. Por isso a palavra de Deus, no finalzinho, para quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Presta atenção, irmão, o que Deus quer falar. Aqui nós estamos citando algumas igrejas. Qual igreja você está? Nessas três que nós lemos aqui. Qual igreja? Faz uma análise você mesmo. Qual igreja você está? Quem tem ouvido, ouça o Espírito Santo diga à igreja. A igreja sofre, irmão. A Bíblia diz que o povo morre, vamos dizer a palavra correta, morre porque não conhece, por falta de conhecimento, pega porque pode conhecimento. E muitas igrejas vivem dessa forma, dessa igreja que tem. Não dá ouvido à palavra do Senhor. Dá ouvido mais para fofoca dos filhos do que Deus falando. Não, meu irmão falou, está falado. Mas que Deus falou através do pastor, não sei não. Não para com isso. Ouça a palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Deus quer contigo. Deus quer falar contigo. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Não dá ouvido às picolaitas aí do seu lado, da sua família, do seu vizinho. Não. Dá ouvido para Jesus. Para Jesus. Quando vocês jovens, você vai para a igreja. Não, tem uma festa no Bananas. Vamos lá no Bananas. Há uma festa no Bananas. Cheio de rádio de luz, cheio de coisa, cheio de nicolaitas lá dentro, cheio de capeta lá dentro, cheio de demônio lá dentro, cheio de traços ruins lá dentro, todo para te tragar. E se Jesus voltar nesse momento, você vai ficar. Vai ficar. Aleluia. A igreja de Tiatira, louvado seja o nome do Senhor. A cidade de Tiatira era famosa pelo seu comércio. Lídia era de Tiatira. Essa igreja se destaca por receber muitos elogios, ao mesmo tempo em que é severamente repreendida. Recebia muitos elogios, mas é severamente. Deus chamando sua atenção. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: essa é a mensagem do Filho de Deus, quem tem olhos que brilham como o fogo e pés brilhantes como o bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa: é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetiza. Ela leva os seus servos para um mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os seus com ela cometem adultério, sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Amém? Tem Jezabel aí? Misericórdia. Jezabel é demônio. Se diz que ontem na igreja se fala tanta coisa bonitas, agradáveis, obscentes, elegantes, mas por trás está suas garras, pronto para nos tragar. São palavras doces, suaves, lindas, mas prontas
nos matar. Profetas que falam tantas coisas que nada acontece. E ainda mais, isso não é nada não, não é pecado não. Não, lê lá que você lê. Não, isso é coisa do pastor, isso é coisa de jovem que pode fazer, pode ir, pode usar, não tem nada não. Isso é coisa de teoria do homem. A palavra de Deus diz: o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Vamos começar por aí. O vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Aleluia! Não habita em templo sujo. Não, Deus não manifesta em templo sujo. O Espírito Santo de Deus repugna quando vem um templo sujo. Chamai, aleluia! E ainda tem Jezebel que diz que não tem nada não, moço Eide. Isso é coisa de doutrina da igreja, pastor Gilmar. Isso é coisa de doutrina do pastor, da pastora. Isso é coisa que não, isso nem a palavra. Vai lá na palavra do seu Deus e vê, você não vai achar isso lá. Fala que Deus quer o seu coração, um pouco que o nosso Deus, ele é canibal. Só quer o coração. Com o povo do nosso Deus, ele só quer o coração. Se a palavra de Deus disse: ao ressuscitar, nosso corpo será um rei incorruptível, não acabará, será mudada essa carcaça. Uma carcaça que é do pó, não é do pó mais, será plenamente completa, incorruptível. Mas o Espírito Santo não habita em tempo sujo. Não habita em tempo sujo. Não habita em tempo sujo. Aleluia! Certa vez um jovem, lá estava no choque, ele fez assim nas costas dele: salvo pela graça. A tatuagem: salvo pela graça. Aí não fala para mim, irmão, Deus não quer o seu corpo não. Deus quer o pensamento do seu coração. Ei, você dá o seu Deus, você não é canibal. Com o meu não é não. Aleluia. Porque a palavra diz que eu sou o templo do Espírito Santo. A imoridade não entra na nossa vida, e não pode entrar na nossa vida. Se entrar, você tem que segurar para não entrar na imoridade na sua vida. Razões de sexualidade, razões de vestes. Ei, irmão, quando você olha diante do espelho, você olha, se arruma bem traquejado, bem bonito, e pergunta à sua esposa ou seu esposo como você está. Ah, bem, você está ótimo. Ah, bem, você está lindo. E o Espírito Santo? Você perguntou? E o Espírito Santo, você perguntou? Não estou aqui pregando, irmão. Não estou pregando os vestes que você tem que vestir. Estou pregando o que Deus tem mandado falar. Agora cabe o Espírito Santo tocar no seu coração. É você olhar diante do espelho e perguntar a Deus, ao Espírito Santo, que você é o tempo dele: Espírito Santo, como que eu estou para o Senhor? Eu estou bem? Eu estou parecendo realmente uma serva de ti? O tempo aqui, Espírito Santo, está limpo para receber o Senhor? Aleluia! Aleluia! Agora entra na igreja de qualquer forma e sai de qualquer forma, da mesma forma que entrou. Não, irmão, você é muito radical demais, irmão. É radicalizar demais. Não pode fazer um mocano, não pode rapar a cabeça de um lado e deixar o cabelo do outro, não pode pintar o cabelo de vermelho, não pode usar aquelas botonas pretas do sol tão alto, aquelas calças de cowboyzão, aquela pipelona parece o escudo do Capitão América, aquelas coisas, irmão. Irmão, é você e Deus. É você e Deus. Se a Bíblia disse que você é o templo do Espírito Santo e você te reflete o Espírito Santo, então você tem que andar com o Espírito Santo que é que você anda. Se a palavra de Deus fala: olha, há mudança, o mundo vai nos perder, porque aquele que ama o mundo odeia a Deus. E de que lado você está? De qual igreja que você está? Qual igreja que você está? A Bíblia?
Não, não está. Aleluia. E ainda, se falar, a minha igreja eu posso usar um braceletão cheio de espelho, a minha igreja eu posso usar um anelzão de caveira. Caveira significa morte. Anda com a morte no dedo. Anda com a morte no dedo. Ah, não vou fazer aqui um coraçãozinho que bebeu. Meu coração é de Jesus. Pelo amor de Deus, irmão. Vai ler a Bíblia. Vai pedir sabedoria de Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja de Tiatira é uma igreja que tem amor na obra. Era fiel, trabalhava, aguentava o sofrimento com paciência, estava fazendo mais agora do que no princípio. É uma igreja que estava evoluindo, ela estava crescendo e estava fazendo mais agora do que o princípio. Porém, tenho visto que Jezebel entrou na igreja. É uma igreja que começa a crescer, cresce, amém. Aí deixa Jezebel entrar na igreja, a igreja começa a decair, começa a se acabar, isso começa a se afundar, porque deixou Jezebel entrar na igreja. Aleluia. Esqueceram das estudos do doutrina da igreja, esqueceram de órgão, cuidado, vigia, órgão, cuidado, toma cuidado, Jezebel está do seu lado, ela te pega. Aleluia. Visto que Jezebel está dentro da igreja, dizendo algumas coisinhas que não tem importância, crente que isso, aquilo que não é pecado, ensinando alguns segredos profundos de Satanás, pensamentos, desejos sexuais e outras coisas mais. Cuidado com o que você pensa. Jezebel está entrando dentro da sua mente. Cuidado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Amém. A igreja de Sardes estão cuidando. Glória a Deus. A cidade de Sardes ficava a uns 80 quilômetros do nordeste de Éfeso. Tinha sido uma grande cidade, mas no tempo em que Apocalipse foi escrito, já estava em pleno declínio. Ao anjo da igreja de Sardes escreve o seguinte: essa mensagem é daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Você diz que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembre-se do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Amém? Aleluia. A igreja de Sardes é como algumas igrejas nos dias de hoje. Tem gente que vai à igreja só por obrigação, está morto espiritualmente, não larga as soberbas, as mentiras, as fofocas, e ainda coloca irmão, contra pastores. Amém? Deus manda dizer: toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Chega fervoroso, alegre e sorridente, a glória a Deus toda hora, mas por dentro está morto, vivendo na espiritualidade, na aparência, mais nada. Vivendo na espiritualidade, na aparência. Se diz que está fervoroso alguma coisa, mas não é nada. Não sai do notebook, da internet, do Facebook, não sei o que mais. Trocam as palavras que não agradam aos olhos do Senhor. Vê coisas no Facebook que não agradam aos olhos do Senhor. Fica louco para encontrar
a fofoca em dias. Falar de Deus não. A fofoca tem que ser. Fica louco, pai. Você viu que a pastora falou ontem? Meu Deus. Não podia ter falado que não. Viu que o pastor falou ontem? Não podia ter falado que não. Jogou pesado. Pesado, mano? Pesado é só o inferno. Que vai ser pesado. Pesado é o inferno. Que vai ser diurnamente no sofrimento. Já coloca você de cabeça para baixo. Não, agora você coloca você em pé. Com as pernas para baixo. Vai colocar você de lado. Vai você com todo. Vai segurar você. E aquele fogão te queimando. E gritando. Aonde que a dor passa. Pesado é isso, irmão. Será que é pesado você vir à igreja por livre, espontânea vontade do mover do Espírito Santo? Será que é pesado, irmão Luiz, você sair lá da tua casa a 4 quilômetros, quase 5 quilômetros, vir à igreja para chegar aqui e ser um crente morto? Está perdendo o seu tempo. Será que é pesado? Eu saí lá do Cristo Redentor e vim para a igreja e chegar aqui perdendo o tempo. Vem cantando, chega aqui, sai da mesma forma que chegou. Vem do jeito e sai da mesma forma. Crente morto. Onde está a sua espiritualidade? Onde está o seu canal de diálogo com Deus? Aonde está o seu temor com Deus? Aonde está o seu amor com Deus, amados? Aonde está o seu compromisso com Deus? Se você vem adorar a Deus, se você vem receber de Deus, como que Deus entregar, que Ele olha para você e veja, esse tempo meu está embaçado, esse tempo meu eu tenho que dar uma lavagem, uma geral nele. Como que Deus vai te abençoar, sendo que você vem de uma forma e sai de uma forma? A igreja é um lugar de hospital. Aqui você tem que entrar enfermo e sair sarado. Aqui você tem que entrar triste e sair pulando alegria. Aqui você tem que sair e chegar vazio, mas você chega a glória de Deus. Aleluia! 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 Aqui é o lugar, irmão, que você encontra a Deus. Aqui é o lugar que uma só voz. Eu digo uma só voz, nós todos um coral só, louvando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não é, irmão, chegar aqui com a cara fechada e sair burrado. Não é chegar doendo a coluna e sair daqui doendo o joelho. Músculo voador. Era só a coluna, agora o joelho também. Não, irmão. Aqui é lugar de crente vivo. Vivo em todos os aspectos. Vivo em todos os aspectos. Vivo como nós estamos vivos. Vivo diante do Senhor. Vivo na nossa vida espiritual. Aleluia. Não é crente embaçado, não, irmão. É onde você estiver. Aquela é a igreja. Ele é igreja. Porque ele tem um jeito diferenciado. Aleluia. Agora chega o crente e sai da igreja. O povo passa. É um bando japonês e um chinês misturado. Tudo a mesma coisa. Irmão. É um bando de japonês e um chinês misturado. Tudo a mesma coisa. Não dá para separar quem é japonês e quem é chinês. É tudo no olho rasgado. Crente, irmão, não pode ser dessa forma. Nós temos que ser realmente separados. Temos que ser separados. Temos que ser separados. Temos que ser vivo na presença do Senhor. Aleluia. A igreja de Filadélfia. Filadélfia era uma importante centro comercial que ficava a uns 45 quilômetros a leste de Sardes. Essa igreja, como a de Esmirna, duas igrejas que nós tínhamos falado, recebia somente louvor e nenhuma censura. Aleluia. Ao olho da igreja, Filadélfia escreve o seguinte: essa pertence daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre.
Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quando aquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham a cair de joelho diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Amém? Glória a Deus. Amém. Agora Lucas, era só pancada, agora deu uma pegadinha. Sim, amados, porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe quando você está reto no caminho dele. Ele sabe a sua fidelidade com ele. Ele sabe quando você está temente a ele. Ele sabe quando você busca a ele de todo o coração. Ele sabe que você está na brecha, para de passar, só do que sofrer, não importa o que vier, que venha a tempestade, que venha a guerra, e que venha o deserto, mas não apartarei do meu Deus. Aleluia! Por isso que Deus elogia a essa igreja. Por isso que Deus, Ele está agradecendo essa igreja. Aleluia! E Deus diz: seja forte, seja forte, seja